campanhas, de repente utilizar esse termo, e o senhor bem nos pontuou agora, dos Estados Unidos, ficaram também bastante claras há algum tempo, um mês de repente, quando ele propõe aquele acordo de paz de Gaza, o Conselho de Paz de Gaza. Ele faz inclusive um convite ao presidente brasileiro para fazer parte desse conselho dele. A Argentina é dos países aqui da América do Sul que embarcam, que assinam com o Milei. Eles têm uma proximidade grande. E nessa lista de países aparecem diversos países que a gente sabe que não respeitam, né, os direitos civis, os direitos humanos. Tinha ali Bielorrússia também, né, que aparece nessa lista. E eu lembro que o presidente Donald Trump já foi bastante criticado naquele momento de, calma aí, será que ele realmente está defendendo democracia? Porque diversos países aí não defendem. E lá naquela época era com a situação de Gaza ali, esse outro conflito de Israel com aí um grupo terrorista que é o Hamas. Exatamente isso, né? Naquele momento que nós temos a tentativa do presidente americano criar uma alternativa ao Conselho de Segurança. Uhum. Porque no Conselho de Segurança você tem um veto ali de 5. Ali você tem um constrangimento público. Ali você tem a régua do direito internacional, mesmo o Conselho de Segurança sendo um conselho político, antidemocrático, né, diferentemente da Assembleia Geral. Mas mesmo assim nós estamos falando de uma instituição internacional importante para o mundo. Quando o presidente Trump apresenta a proposta primeiro, né, do Conselho da Paz, ali é uma ideia interessante para poder, inclusive apoiada pelo Conselho de Segurança, né, para poder atuar no caso específico. Mas quando ele tenta criar nesse conselho algo para atuar em outros conflitos, aí já se insere em um outro projeto, né? E os convites são feitos para os países mais próximos a ele, alguns outros não tão próximos, mas que são países importantes em razão do seu poder, como o caso do Brasil, que não disse nem sim ou não, como o caso da Alemanha, que disse não, a França, que disse não, o Reino Unido, que disse não, mas que vamos pegar, por exemplo, né, a Argentina, que disse sim, o Azerbaijão, que disse sim, a Armênia, que disse sim. Então, é um conselho de amigos, de forças importantes para o mundo, que vai ter como principal juiz o Donald Trump, que a sua posição nesse conselho é de presidente vitalício. Mesmo se acabar a sua presidência, ele continua presidente do Conselho da Paz. Então, isso é revelador de algo muito estranho, né? De uma iniciativa que revela um pouco de narcisismo do presidente e da tentativa dele estar à frente desses processos todos. Doutor, em relação ao Conselho da Paz de Gaza, o Brasil não disse nem sim, nem disse não. Mas esse mesmo país, o Brasil, vem falando que vai ter uma reunião com o presidente norte-americano muito em breve, lá em Washington, Lula e Trump, nessa esteira de uma relação boa. O Trump acha que teve uma química excelente com o presidente Lula lá naquele encontro furtivo, rápido deles entre um discurso e outro na abertura da Assembleia da ONU lá no final de setembro, quando a situação entre os dois era estranha, porque eles não tinham se falado ainda diretamente, tinha toda a coisa do tarifaço brasileiro muito forte, muito grande. Conversam, se dão bem e tem aí um caminho de boas conversas. As duas diplomacias também vão negociando bem, o Brasil sai bem na questão da derrubada de boa parte do tarifaço, enfim. Mas agora o presidente Donald Trump entra nesse novo conflito e tem essa expectativa se o encontro entre o presidente Lula vai realmente acontecer com o presidente Trump depois disso tudo. Se acontecer, como que o Brasil deve conversar com os Estados Unidos, professor, diante dessa situação toda nova agora com o Irã? É muito delicado, né? Muito delicado. Mas o que estava previsto para o presidente Lula falar com o presidente Trump era que o Conselho da Paz fosse utilizado somente para o caso de Gaza. Uhum. E que se ele fosse usado somente para o caso de Gaza, o Brasil participaria. Mas se ele fosse uma alternativa ao Conselho de Segurança, ele não participaria. Porque o Brasil é defensor
de um sistema multipolar, de instituições internacionais firmes e relevantes, porque é isso, na perspectiva do governo brasileiro e do Estado brasileiro, que vai garantir o Estado democrático de direito. No caso, né, de um Estado nacional e sua política doméstica, e no caso do internacional, é o direito internacional. Agora, a guerra torna ainda mais complexa a visita do presidente Lula. Não sei quando ela vai acontecer, provavelmente eles vão postergar, porque o cenário é muito incerto, não é? É muito complexo. Mas, do ponto de vista do Conselho da Paz, o Brasil se colocou favoravelmente a participar, desde que ele fosse uma iniciativa patrocinada também pelo Conselho, como foi no seu início, e que estivesse ligado somente para a questão de Gaza, e não se transformasse depois num órgão, numa instituição, numa organização que fosse rivalizar com o Conselho de Segurança, com as Nações Unidas. Perfeito. Professor, para a gente encerrar,